Pessoal, agora foi dada a largada, né? Concurso autorizado, vou falar da Receita Federal. Prova discursiva, né, da Receita. A gente vai debater aqui algumas questões. No momento em que eu gravo para vocês, a gente tem tão somente autorização, tá? Então, eu vou falar sobre as minhas expectativas. Sempre que eu falei sobre esse concurso, né, muito do que eu falei acabava acontecendo realmente no edital, porque existe todo um contexto que leva a esses acontecimentos que eu vou mencionar aqui. É o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Andrade, sou professora discursivas há mais de 2 décadas para concurso público. Trabalhei nos principais preparatórios do país, né? Agora estou nesse projeto menor que é o Turma de Redação Concurso, onde eu faço esse podcast para vocês, não é? E tenho uma larga experiência com discursivas. A gente que no curso, no turma de redação, coleciona muitas aprovações. Eu vou citar algumas só para facilitar, para vocês entenderem que não é tão complicada a tarefa de vocês esse não, tá? A tarefa é relativamente tranquila, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui no concurso, aqui tem meu e-mail aberto, tá bom? Concurso da Cefaz Alagoas, né, que a Raíssa Mello passando para agradecer porque ela conseguiu protocolar os recursos, tá aprovado dentro das vagas e tal. É que você vai falar assim, por que tá fazendo recurso tá dentro das vagas? É porque exatamente quem passa faz recurso, tá, gente? Tá certo? Aqui falando Cefaz, auditor fiscal de Alagoas, né? Nós temos aqui recentemente, prova agora recente, foi da CGE do Mato Grosso do Sul, né? O aluno tirou total nas suas discursivas, aqui na sua discursiva, no conjunto de discursivas, que o possibilitou exatamente caminhar para este resultado. Nós temos também aqui, sim, esse aqui da Isadora. Isadora passou em primeiro lugar na Cefaz AL. E é interessante que eu pedi um roteirinho da vida dela. Ela falou, olha, que ela é engenheira civil, né? Ela, por ser engenheira, ela tinha muito medo da prova discursiva. Você sabe que ela não se achava boa para escrever, mas não há problema, vocês vão entender que é bem mecânico, tá? Assim, bem mecânico mesmo, tá certo? É claro que ela estudou bastante, ela falou, olha, eu me dediquei a aprender a estrutura esperada pelo texto, né, aqui nas nossas aulas, ela parabeniza. E, em paralelo, ela estudou bastante conteúdo, certo? Então a gente vai falar sobre isso. E dos 15 primeiros lugares, esse aqui foi um levantamento que a gente fez, eu não fiz de todos os concursos, tá, pessoal? Porque eu tô pegando assim o que eu tinha. Dos 15 primeiros lugares da SEC-DF, ou seja, Cefaz-DF, 9 eram aqui do Turma de Redação, que é um projeto pequenininho, pequenininho mesmo, não é? E os nossos alunos chegam lá, porque não é difícil. Só você ter noção, o primeiro lugar da Receita Federal, até professor, vocês devem conhecer, que é o Thomas Jorgensen, né? Foi o primeiro lugar lá em 2012, foi meu aluno. Aqui hoje é colega de trabalho, não é muito bom. Isso são uma das coisas mais bonitas que acontecem no concurso. Vamos lá, gente. Vou falar sobre a expectativa, né? A gente está na fase da expectativa para o edital, tá certo? E para a gente falar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o que aconteceu nos concursos passados, tanto para auditor quanto para analista, e já vou falando quais são minhas expectativas para o próximo, tá? O primeiro ponto de vista que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando você fala em Receita Federal, né, a Receita teve, eu posso falar assim, começando em 2009, 3 grandes concursos para auditor, né, e um concurso para analista. Quando havia segunda fase, os concursos em que houve segunda fase, eu sempre reparava um detalhe. Eram classificados aqueles alunos para a segunda fase, assim, metade eram de alunos que já tinham uma vida pregressa, já há bastante tempo estudando para a Receita, e a outra metade não. Eram de alunos que não tinham estudado, eles chegaram, caíram de paraquedas e exatamente chegaram ali. E por que eu via isso? Era a tensão no ar, não é? Todo aquele movimento pesado dos alunos que classificaram para a chamada segunda fase, na época que houve segunda fase, de alunos que não tinham muita segurança em relação ao conteúdo. Mas por que como ensina um concurso grande como este, um concurso com tantas disciplinas, entra tanto quem já está há muito tempo quanto quem começa agora? Pelo seguinte, toda vez que sai um edital da Receita, gente, ela joga por terra muita coisa. Muitas expectativas caem. Eu não estou desestimulando quem já vem estudando, não. Porque quem já vem estudando, quando chega na discursiva, tem uma postura um pouco diferente, porque a pessoa
já tem um preparo, ela tem forro teórico por trás, não é? Mas eu quero dizer o seguinte, a banca muda, a comissão responsável pelo concurso modifica muito o concurso de um certame para outro. Por exemplo, só para vocês terem noção, né? Eu vou começar aqui meu curso em cima de direito tributário, certo? As discursivas em cima de direito tributário. Por quê? Porque eu sempre penso o seguinte, eu tenho que acertar alguma coisa na discursiva, né? Eu estou na 8ª semana seguida de acertos. Eu falo isso publicamente porque, assim, eu perdi esta semana, na verdade. Esta semana. As semanas anteriores, estava na 8ª semana seguida de acertos. O que acontece? Então, eu não acho que a gente vai ter uma discursiva só. Não acho. Eu acho que, veja bem, vai ser um pouco parecido com a CGU, tá? Mas a CGU foi feita pela FGV, Júnior. Como é que você sabe que vai ser assim? Gente, que independentemente de ser Sebrasp, ser FGV, ser a FCC, ser Instituto, a OCP, que vem fazendo muitos concursos, vocês não podem negligenciar suas bancas também, IBFC não pode, vocês não podem nem sonhar em negligenciar suas bancas. A banca deve talvez dar duas questões maiores e duas questões menores e uma questão maior, tá? Lembrando, muito concurso de 2012, muito provavelmente, certo? Acredito que vai nesse sentido. E, naturalmente, tratando de conhecimentos específicos. Se for as principais bancas, certo? E por que digo isso? Outra questão, porque é o que essas bancas vêm praticando, de certo modo. Se pender para bancas como o Instituto OACP, pode ser que a gente tenha, inclusive, redação de conhecimentos gerais. Pode ser, que ela inclui junto com as questões específicas. Tá bom? Então, tudo isso pode acontecer. Há uma forte tendência, por exemplo, se o Sebrasp pegar o concurso, de que TI venha a ser objeto de discursivas. Por isso que eu vou começar com tributário e legislação tributária aqui, de uma forma um pouco mais leve com vocês, meus alunos, não é? Porque se ela for para TI, muda todo o jogo. Tá? A TI é uma discursiva de decoreba mesmo, decoreba. E aí quem tiver mais tempo para decorar, leva. Tá bom? Essa que é a questão. A TI não tem uma questão que vai envolver você ter que raciocinar, fazer uma linha jurídica para chegar, né, até um determinado entendimento jurisprudencial que foi dado sobre um determinado caso. Não, tá bom? Então, é isso, pode acontecer. Mas vamos. Então, essa é a primeira impressão, não é para você ficar desesperado, porque se isso acontecer para você, preste atenção que isso acontece para todo mundo. Tá? Então, não é para você se desesperar. Qual é a vantagem da área fiscal? Como eu falei para vocês, gente, às vezes entra na área fiscal quem não tinha expectativa nenhuma de entrar. Por quê? Porque por ter tanta disciplina, é muito comum as pessoas jogarem a toalha. É bem comum. Chega na hora H, o dia que saiu o edital, é um estado de nervo, é um estado de sofrimento enorme. E muita gente sofre, não consegue levar o concurso pela simples ansiedade, não é porque não teve tempo, não é isso. A ansiedade vem e derruba muita gente que está ali. Tá? Então muita gente sai levando a melhor na área fiscal, mesmo sendo novato. Tá bom? É por isso que eu falo que quem está mais tempo tem que se cuidar. Tem que se cuidar, né? Tem que. Quando eu falo se cuidar, cuidar mesmo. Então, um autocuidado, um cuidado com a sua cabeça, tem oportunidade. Arruma um horário aí, faça terapia, faça qualquer coisa, faz exercício físico, se tiver tempo. Não tem tempo, então fica estoico. O que é ser estoico? É firmar a cabeça, tá? Firmar a cabeça, nada te derruba. E pronto, e vai, tá certo? Não escute mais nada, saia de grupos, desligue seu WhatsApp, desligue Instagram, porque um minutinho que você se distrai, você perde muito tempo, tá bom? Então, muita atenção nisso. 2012 houve três discursivas, não é? Uma discursiva de até 60 linhas, que a banca chamou de tema, na época era ESAF, tá, gente? ESAF não faz mais concurso, tá certo? Porque errou muito. E aí os alunos vão falar assim, a melhorzinha é a FGV. Não, também vem errando muito. Sebrasp é melhorzinha. Não, também vem errando muito. Quem não tem errado é a FCC. Tem feito pouquíssimos concursos e faz concursos limpos.
certo? É a FCC, tá? Instituto OACP erra menos, tem errado menos, tem se profissionalizado cada vez mais. Não pode acontecer também. Então, pessoal, aqui houve um exercício um pouco maior, de até 60 linhas, e né, mais questões aqui, tá certo? Aqui foram 3 questões, eu não lembro, um exercício e 3 questões, acho que era isso. Até 20 linhas, certo? E 2014 já tivemos 2 discursivas, até 40 linhas, valendo 30 pontos cada. Eu achei esse modelo melhor, mais racional, que eu digo, tá? Os temas foram difíceis? Não, não. É isso que eu quero mostrar para vocês. Portanto, não é tão difícil assim ficar bem posicionado na discursiva. Por exemplo, se eu pego a prova de 2012, um dos temas, pessoal, foi a aplicação de princípios, certo? Princípios relacionados aí ao IPI, tá bom? E para também se falar sobre, de certo modo, sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, lógico que vai envolver as imunidades e vai envolver os princípios, tá certo? Então veja que foi uma questão bem tranquila, eu não achei difícil, achei uma questão para quem já vinha estudando, não é? Uma questão muito tranquila. E a tendência dessas bancas todas é exatamente isso. Mesmo essas bancas novas, eu recomendo que os alunos estudem muito a parte dessas limitações constitucionais, trabalhando frente à questão das imunidades e da parte dos princípios. Eu estou falando de direito tributário, tá, gente? Eu não quero falar de outras disciplinas sem esperar o edital, tá certo? Quando sair o edital, a gente comenta se houver outras disciplinas. E a tendência da banca vai ser bater nisso. Já em 2014, a banca trabalhou o Simples, que continua caindo em concurso, tá, pessoal? Simples caiu no concurso do Sebrasp para Procuradoria. Quase acertei esse tema na Cefaz Bahia, acertei muito pela metade, porque na hora que eu ia jogar a questão da possibilidade de adesão ao Simples para quem tem dívidas, né, em aberto com o fisco, eu desisti de fazer aquela parte, que eu quase morri. Porque na hora que eu vi aquela parte vindo na prova, tá? Vindo ali na prova. E só pra vocês terem noção como que é importante vocês sempre refletirem sobre provas discursivas, que a questão que caiu no Sebrasp foi a questão que a FGV repetiu na Cefaz Bahia. Agora, há pouco tempo, tá? Caiu no Sebrasp agora, há pouco tempo, numa prova para procurador e apareceu na FGV a mesma questão. Mesma questão, por isso que eu falei que eu quase acertei, porque eu fui lá no Sebrasp para fazer uns estudos de avaliação temática, para passar para o colega que era elaborador. E ali na reta final a gente, não, não sei o quê. Vamos colocar o simples dentro essa outra questão. Então a gente trouxe uma parte veio, outra parte não. Enfim, acontece. Então você vai ver que aqui a banca pergunta coisas muito simples. O que é o simples, né? O que é, quem pode, quem não pode optar por esse regime. Isso aqui é base, tá certo? Bem base mesmo, tá certo? Da lei complementar, né? Do simples. Então você tem essas questões, tá? Vamos mais. Depois, ainda, nessa prova, né, tratando de COMINT, né, o comércio internacional, a banca pediu definição de território aduaneiro e abrangência da jurisdição de serviços aduaneiros. É uma questão também bem básica, certo? Pode ver que isso aqui tudo é ex-aluno, tá, gente? Ó, total em todos os itens na época da ESAF. E acontece, tá bom? Acontece bastante a banca trabalhar assuntos bem simples. Todas essas bancas, todas. Mas a FGV trabalha jurisprudência. Gente, mas trabalha. Se você prestar atenção ao caso, mesmo que você não saiba jurisprudência, você consegue acertar a questão da FGV. Tá bom? Então tem que saber toda a parte básica, a parte principiológica muito bem, a parte conceitual, o conceito dos tributos, né? A aplicação, a incidência desses tributos, a não incidência, você tem que conhecer essa parte bem básica, tá bom? Vamos mais. Aqui a banca fez uma limitação à época em 2012, assim como fez em 2014, dos assuntos que ela gostaria de cobrar na discursiva. O que vai acontecer também no nosso edital, eu acredito que haverá alguma inovação nesse edital ligada, o direito tributário se mantém, certo? Se for FGV, a legislação vem, ela gosta bastante, né?
sendo o Sebrasp mais direito tributário, que se mantém, e se o Sebrasp for a banca, aparece a TI, certo? Se a banca for a FCC, vai ficar na margem de direito tributário, mal uma legislação aduaneira, tá certo? Então, só para você ter uma noção. À época, a ESAF usava esses quesitos aqui, ó. Primeira cobertura dos tópicos apresentados. Continua valendo para todas as bancas, não com este nome, mas as bancas exigem muita precisão temática. Ou seja, você buscar o tema do jeito que a banca te perguntou e trazer esse assunto, tá? Alinhamento ao assunto abordado, não sair daquele assunto. As bancas exigem que você trabalhe, vamos dizer assim, discursivo de forma bastante pontual, evitando sair das bordas do que foi questionado. Quando a gente fala, não é, sobre evitar sair dessa borda, por exemplo, vamos supor, se a banca fala, em tal situação se aplica o instituto da isenção ou da anistia, né? Foi aplicado qual instituto? Aí você diz que foi anistia, então você explica a anistia, mas você precisa explicar a isenção, porque afinal de contas a banca perguntou, só por isso, tá? Mas você não precisa falar de remissão, porque ela não perguntou, tá vendo? Então, mesmo que você opte apenas por um, você tem que explicar o outro, tá? A diferença de um para outro. Então, só te explicando que é a sequência completa. Então, o alinhamento ao assunto abordado tem muito disso. Sendo FGV, você deverá estar um pouco mais atento a um detalhe aqui na FGV, que é o seguinte, a FGV costuma trazer umas pegadinhas no exercício, tá, pessoal? Eu vou comentar com vocês no outro bloco sobre essas pegadinhas. A banca cobra coisas bem básicas, o problema é que ela joga uma pegadinha. A FGV tem isso. A FCC não tem pegadinha e Sebrasp erra demais, tá? Então, não fique nervoso, nem nervosa com o Sebrasp. Simplesmente escreva. Vocês não terem noção, a Sebrasp erra tanto, né? Lembra que eu falei para vocês, deixa eu ver aqui, dos alunos, né, que estavam lá em primeiro lugar na discursiva e tal, na SEC-DF. A SEC-DF foi um concurso que a banca errou de ponta a ponta, mas meus alunos saíram passando. O primeiro e terceiro lugar foram alunos aqui do curso, segundo lugar não. Mas a banca errou demais aqui essa discursiva. E eu sempre falo com meus alunos, a gente vai baixar a cabeça e vai pegar o que a banca comandar e fazer. Prestar atenção no enunciado, tá? Porque o grande segredo é o enunciado. Às vezes eu vejo os colegas de legislação quebrando a cabeça, brigando com aquela banca, mas o problema está no enunciado. Porque, por exemplo, aqui a gente sabe que dá diferença. A banca havia sido muito clara em relação à legislação. Ela não falou de doutrina, ela não falou de jurisprudência, que para um assunto que foi pedido aqui dentro, era um assunto polêmico, à luz da jurisprudência, à luz da doutrina, mas a legislação era silente. Então, qualquer resposta que você desse ali, se a lei é silente, tudo é possível, tá? Então, a banca perguntou dentro da órbita da lei. E os meus alunos assim fizeram, foram embora. E vamos mais. Isso é Sebrasp, que sempre está errando esse tipo de questão. A sequência lógica do pensamento, isso aqui é muito importante, que são questões de redação. As bancas não corrigem só conteúdo, tá? Muita gente não sabe sobre essa questão. A FGV, por exemplo, ela faz o quê? Ela reserva uma parcelinha dos pontos para analisar a estrutura. Ela faz isso. Na Cefaz do Espírito Santo, eu lembro que analisando algumas discursivas na fase recursal, né, às vezes aluno passa no concurso, mas faz recurso porque não quer perder a vaga e tá certo, né? Eu lembro que eu pegava assim, eu peguei 4 alunos meus que estavam classificados e analisando, eu olhava a parte da nota de estrutura desses alunos, estava lá, impecável. Acho que a banca deu 2,5. Acho que foi isso. Salvo engano, foi na Cefaz Espírito Santo mesmo. Então a estrutura é muito importante, porque a estrutura indica o sequenciamento que você dá para aquele assunto. Tem gente que escreve como se estivesse fazendo uma minuta legislativa e não pode fazer isso.
Você tem que transformar isso em dissertação, ou seja, em esclarecimento. Então, o que a gente vai trabalhar é essa condição de transformação em esclarecimento. Por quê? Porque se você tiver uma boa estrutura, mesmo tendo um conteúdo razoável, você consegue ir embora. Tem nota para isso, tá? Isso a FGV faz uma reservinha. A FCC não faz reserva alguma, mas de forma subjetiva, sempre privilegia os alunos que escrevem melhor do que aqueles que, mesmo tendo conteúdo bom, têm uma deficiência expressiva, tá bom? Na hora de explicar o assunto no papel. O Sebrasp faz o seguinte, o que o Sebrasp faz? Vamos supor que ele tem um item 1, esse item 1 está valendo 9 pontos, certo? Então a banca vai dividir isso aqui por 3 para avaliar o conteúdo. Cada parte do conteúdo vale 3 pontos. Porém, ela também vai dividir por 6, né, este item aqui. Por quê? Porque para que ela possa ter uma reserva para analisar a expressão, certo? Então ela vai também por esse caminho. É claro, gente, que aqui no curso, vejam só, o que vai acontecer no curso? A gente vai começar por uma base, tá? A gente vai começar por uma base mesmo. Que eu vou trabalhar a base das discursivas, pegando a banca que tem uma cobrança mais ampla. Que o caso o Sebrasp tem uma cobrança de apresentação, ou seja, da sua letra, da sua gramática, do seu conteúdo, da sua estrutura. O Sebrasp tem uma avaliação holística, pega todos os pontos. Porque se eu me preparar dessa forma, quando sair o edital, sair a banca, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou ajustar. Eu só vou ajustar. Mas vocês já estarão preparados. Tá bom? Em termos de teoria, vocês já saberão o que fazer. Por quê? Porque, de qualquer maneira, um esqueleto comum vocês vão encontrar para todas as bancas. Então, não fiquem preocupados. Será que eu começo treinando? Não, fique tranquilo. Tá bom? Então, isso é um detalhe importante. Capacidade de argumentação é o tanto que você avança. Por exemplo, para a FGV e para a FCC e para a OCP, né? Se você cita as normas, os artigos, ou seja, todo dispositivo normativo aqui, detalhadamente, isso é indiferente. A banca gosta que você, por exemplo, trabalhe por tal tributo, trabalhe o conceito deste tributo, trabalhe suas características. Ela vai analisando o avanço, quem são os contribuintes, né, o fato gerador, etc. Ela vai analisando os avanços que você vai dando sobre aquele tributo, certo? Ou aquele imposto que ela esteja ali questionando para você. E é muito importante que na capacidade de argumentação, se a banca te der um estudo de caso, que você aplique o caso, tá? Sempre muito importante a aplicação do caso, tá, pessoal? Certo? Tem um barulhinho aqui. Gravando de casa acontece. Mas este conceito, então a banca percebe esse avanço. O Sebrasp já é uma banca que traz um pouco mais de desafio, porque houve provas da área fiscal em que o Sebrasp cobrou claramente a menção a dispositivos. Tá? O aluno tinha que citar mesmo os artigos, tá certo? Relacionados a determinadas leis. Então, uma prova que o Sebrasp cobrou a LRF, não é? E a banca quis que o aluno mencionasse o artigo 60 da lei da LRF na prova, tá certo? Explicitamente. Tudo bem? Mas a ESAF, na época, tinha uma avaliação de gramática que analisava aspectos formais, ou seja, os errinhos bobos, acentuação, grafia. Detalhe, gente, é o que vocês mais erram, tá? Muito cuidado com a letra. Por isso que aqui no curso a gente começa pelo modelo Sebrasp bem ou mal para poder avaliar a letra. Só por essa, a desculpa é essa, tá certo? Os acentos têm que ser muito nítidos, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado, não forçar a letra, se errar, né? Risca e escreva ao lado, tá bom? Aspectos gramaticais aqui, a banca avaliava a parte de morfossintaxe, o Sebrasp chama de morfossintaxe. Por exemplo, só fazendo um parênteses, FGV e FCC não ligam muito para sua letra, não. Tá? Nem a OCP, sinceramente falando, não liga muito para sua letra, não. A OCP liga sim, liga sim. Os aspectos gramaticais já são os aspectos de morfossintaxe, ou seja,
pontuação, concordância, paralelismo. Estes aspectos, mesmo quando a banca não cobra explicitamente, já são aspectos que interferem na sua expressão, não é? Então, por exemplo, para a FGV, se uma palavra ficou sem acento, a banca costuma ser indiferente. O Sebrasp não. Mas, se você já traz uma redação com dificuldade de pontuar, né, aí não. Aí já muda todo o jogo, porque dependendo da forma como você escreve, o que acontece? Aquele conteúdo fica pouco claro, fica pouco expressivo, né? Você não consegue trazer expressividade, trazer vida para aquele conteúdo, tá bom? E os aspectos textuais, exigidíssimos por todas as bancas, porque os aspectos textuais é que vão dar sequência para o teu argumento, e são os aspectos de coesão, os aspectos ligados ao vocabulário técnico próprio da área, né? Então, à medida que você vai caminhando, como que você destrincha esse vocabulário, como que você vai fazer ligação entre as partes, de que forma a tua redação anda, né? Para não parecer minuta de lei. Então, isso é bastante avaliado por todas as bancas, tá? Então, são alguns detalhes técnicos. A prova do analista, como vocês viram, foi quase um parecer, não é? A prova do analista, a banca trouxe um tema, certo? Com mínimo de 40, mais 60 linhas. E, na época, acabou versando sobre legislação aduaneira. Tá? Então, foi até esse tema aqui. Não foi um tema que os alunos ficaram tão confortáveis, não. Lembro que meu aluno que ficou aqui em primeiro lugar, acho que era o Gabriel, esqueci o nome agora. Ele fez a discursiva dele, não quer dizer que ele tenha acertado tudo. Mas a banca cobrava aqui exatamente que o aluno explicasse, né, os acordos que são acordos sobre implementação, perdão, acordo de regras de origem, certo? E o acordo sobre implementação do artigo 6º aqui, o acordo antidumping. O aluno teria que explicar, o aluno teria que explicar qual seria o efeito dessa decisão do Mercosul para um servidor público brasileiro, em que hipótese ela deve ser cumprida por conta da decisão de um servidor. É interessante essa estrutura, porque é uma estrutura que lembra muito, muito, muito a estrutura de um parecer, tá, gente? Por quê? Porque aqui a gente tem o fato, o que aconteceu, a narração do fato, e aqui nós temos a alegação de uma das partes, tá? Que da parte que entrou com recurso, né, contra a fiscalização. Então aqui vem a alegação. E normalmente quando a gente vai responder, se existe alegação, a gente responde muito em cima da alegação, tá? É mais ou menos assim. Você pode, vou supor, tá? Vou fazer uma suposição. Se você tem uma auditoria, então você tem lá os achados. Tá? A banca pode trazer para você uma lista de achados. Achado 1, 2, 3. E aí você vai fazer a composição da tua discursiva, você pode fazer em cima dos achados. Porém, se forem apresentados achados e depois forem apresentadas alegações, alegação 1, alegação 2, alegação 3, para tentar justificar esses achados aqui, ou seja, tentar contestar, né, apontamento como achado, a gente costuma fazer a discursiva em resposta às alegações. Tá? Então, é lógico que isso aqui é uma questão muito técnica para quem está começando agora, mas não quer entrar em desespero, não, porque eu sou bastante didática na aula, tá? Então, isso aqui é só abertura para vocês se situarem, tá certo? Então, é isso. Gente, essa é a primeira parte da minha apresentação. A segunda parte eu vou falar sobre temas possíveis, tá bom? Que caminho a gente vai adotar em relação aos temas que vão aparecer aqui, tá? Tudo bem? Então, vamos pro próximo bloco para não ficar tão extenso.